Olá, pessoal! Então, nessa aula, a gente vai aprofundar um pouco o nosso estudo em inequações. Nesse vídeo, a gente vai aprender como resolve uma inequação de primeiro e de segundo grau, aplicando nela o estudo de sinal, tá? Então, prestem bastante atenção. Se prestar atenção, não fica uma matéria difícil, mas é um pouquinho confusa no começo, então prestem bastante atenção para vocês entenderem direitinho como funciona, tá bom? Então vamos lá. Bom, então eu vou colocar aqui o primeiro exemplo, porque nós já sabemos como resolve uma inequação. Então, nós temos aqui uma inequação e a gente poderia resolver essa inequação pelo método tradicional, que é o que a gente chama de algebricamente, tá? Então, como que resolveria algebricamente? Deixa a incógnita de um lado, passa o número para o outro, lembrando que passou do sinal de maior, passou do sinal, muda o sinal da operação, deixa a incógnita sozinha, passa o número dividindo, finaliza a conta com x é maior do que menos 3. Então, esse é o método algébrico de resolução. Agora a gente vai aprender qual seria o método resolvendo por estudo de sinais, tá? Então, vamos lá. A gente, para resolver isso aqui, para resolver estudando os sinais, a gente transforma essa inequação em uma função, tá? Então, a gente diz assim, ó, que isso aqui é uma função y igual a 2x mais 6, certo? E aí a gente vai fazer o esboço do gráfico desta função. Nossa, Pro, mas aí vai ter que escolher lá os 5 pontos, colocar... Não, é só a ideia de como ele ficaria. Então, olha só. Primeiro a gente olha o número que está multiplicando o x para ver se ele é positivo ou negativo e definir se essa função se ela é crescente, então ela ficaria para o lado de cá, ou se ela é decrescente, então ela ficaria assim. Então, o primeiro passo que a gente tem é analisar o número que está multiplicando o x. Nesse caso, nesse exemplo, o número que está multiplicando o x é o 2 e ele é positivo. Isso significa que essa função ela é crescente, tá? Aí a gente vai encontrar o zero dessa função. Então, eu vou colocar o zero no lugar do y e vou ver quanto que daria esse resultado. Então, o resultado, se o y fosse zero, x, que é esse valor aqui, seria igual a menos 3. Isso significa que essa função, ela corta o eixo x exatamente no menos 3. Então, o que a gente vai fazer? Vai montar o eixo x, vai colocar o menos 3 e vai colocar a reta crescente, porque ela é uma reta crescente que a gente descobriu lá em cima. Depois que a gente fez esse desenho, aí a gente vai só marcar onde essa equação seria positiva e onde ela seria negativa. Pro, mas como que eu sei? Basta a gente olhar o sinal, ó. Se o sinal está apontando para lá, significa que ele tem que esses resultados têm que ser maiores que zero. Então, o lado positivo são os maiores, esses lados maiores, os números maiores. E o lado negativo seria esse lado de cá, tá? Essa representação aqui é também essa aqui, ó. O x precisa ser maior do que o menos 3 para ser a resposta positiva. Então, o x vai ter que ser maior do que o menos 3.
Lembrando que é só maior, não é maior ou igual, tá? Isso significa que o menos 3 seria bolinha aberta. Tudo bem? Bom, então vamos para o próximo exemplo. Então, assim é a resolução algébrica e assim é resolvendo com o estudo de sinais, certo? Bom, então vamos para o segundo exemplo. Resolva em reais a inequação menos 2x mais 10 é menor ou igual a zero. Então, resolvendo algebricamente, é aquele jeito tradicional de separar a incógnita do número. Lembrando somente que essa incógnita aqui está negativa. Isso significa que quando a gente passar dividindo, a gente vai precisar mudar esse sinal de lado. Ele era menor ou igual, ele vai ficar maior ou igual, tá? Então, o x, simplificando o máximo possível aqui, o x vai ser maior ou igual a 5, certo? Essa é a maneira de resolver algebricamente. Agora, como fica o estudo dos sinais, resolvendo por estudo de sinais? Então, primeiro, a gente vai transformar essa inequação numa função e vamos avaliar, analisar o número que está multiplicando x. No caso, ele é um número negativo, então ele é o menos 2. Então, isso significa que a nossa função ela é decrescente. Então, se ela é decrescente, o desenho da reta vai ficar assim, exatamente, tá? Depois que a gente verificou se ela é crescente ou decrescente, a gente vai encontrar o zero ou as raízes dessa função, substituindo o y pelo zero. Aí a gente resolve essa equação normal e chegamos em x é igual a 5. Aí o que a gente tem que fazer? Montar o nosso gráfico. Então, eu vou montar o eixo x, vou colocar o 5, porque é onde a minha reta vai encontrar o eixo x, que nós já estudamos isso, que é o zero ou a raiz. E vou colocar uma reta decrescente para representar a minha função. Agora, o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que a parte de cima é a parte positiva, são os y positivos. E a parte de baixo são os y negativos. E o que acontece? Nessa inequação, o que serve são os valores maiores do que o 5, como nós encontramos aqui, ó, resolvendo algebricamente. Então, a parte que eu vou fazer a minhoquinha representando que são as minhas respostas, vai ser tudo que estiver depois do 5. Dessa vez, a bolinha do 5, será que é aberta ou será que é fechada? É fechada, porque o nosso símbolo da inequação é maior ou igual, tá bom? Então, a nossa resposta final vai ser x pertence aos reais, tal que o x seja maior ou igual a 5. Seja respondendo algebricamente, seja respondendo com estudo de sinais, tá? Inequações produto. Professora, pelo amor de Deus, o que é isso? Nada mais é do que uma inequação que tem um produto no meio dela. Então, olha, repare, eu tenho x menos 7 vezes 2x mais 8. Ô, Pro, eu não posso só fazer a distributiva? Pode, mas fica mais difícil, porque quando a gente fizer a distributiva, a gente vai cair numa inequação de segundo grau. Então, é mais difícil de resolver. A gente vai aprender como resolve também aqui, mas
vocês vão... Aí você é questão de escolha. Se vocês preferirem fazer a distributiva aqui e resolver por equação de segundo grau, não tem problema. Mas existe um jeito de resolver essas inequações que eu acho mais simples, que é como? Separando em duas inequações. Então, a gente vai usar primeiro essa, x menos 7 é maior ou igual a zero. Então, eu pego essa parte com essa parte. E depois eu pego essa parte com a última parte também. Então, ó, eu crio dessa inequação aqui, eu crio duas. Essa e essa. E aí, eu vou resolver cada uma delas separadamente. Eu vou fazer o estudo de sinal delas separado, tá? Então, vamos ver. Ó, na primeira inequação, x é menor do que... x menos 7 tem que ser maior ou igual a zero. Eu vou passar o menos 7 para o lado de lá, eu chego num gráfico desse jeito. Os pontos, a raiz da inequação é o mais 7. Para esse lado de cá são os valores positivos, porque a função é crescente. Para esse lado de cá são os valores negativos. Então, fiz a primeira parte. Agora eu vou para a segunda inequação. Guarda essa resposta aqui um pouquinho que a gente já vai usar ela, tá? A segunda inequação era 2x mais 8 é maior ou igual a zero. Passa o 8 para o lado de lá, vai ficar 2x menos 8. Passa o 2 dividindo, vai ficar menos 8 dividido por 2, que dá menos 4. O gráfico dessa segunda inequação vai ficar assim, ó. Também é um gráfico positivo, porque o x é positivo. Então, também é um gráfico crescente, desculpa. O zero ou raiz da equação está no menos 4, tá? Para esse lado de cá são os y positivos, porque são os que estão nessa... Aqui está a linha do y, né? Para cima são os y positivos. E para baixo vão ser os y negativos. Então, separei, fiz o estudo de sinal delas separadas. Agora eu vou finalizar dando a resposta final. Então, como que a gente vai finalizar isso? A gente vai montar como se fosse uma tabelinha assim, ó, onde em cada reta eu vou colocar os valores de cada inequação. Então, olha só, eu fiz 3 retas, por quê? Uma reta é para a primeira resposta, a segunda reta é para a segunda resposta e a terceira reta é para a resposta final, tá? Bom, então vamos lá. Eu coloquei os dois resultados que eu encontrei, tanto o menos 4 quanto o 7. E fiz como se fosse uma tabelinha, ó. E aí agora a gente vai começar a distribuir os sinais aqui dentro. Então, olha só. Na primeira inequação, que é essa primeira reta, é positivo depois do 7 e antes do 7 é tudo negativo. Então, aqui está o 7. Aqui desse lado vai ser positivo e todo o resto vai ser negativo. Pro, tem que pôr o sinal de menos nos dois? Tem, tá? Para não se confundir depois. Aí eu tenho a segunda reta. A segunda reta é a resposta da segunda inequação. Tudo que estiver para frente do menos 4 vai ser positivo. Tudo que estiver antes do menos 4 vai ser negativo. Então, aqui está a linha do menos 4. Então, aqui vai ficar o negativo e tudo que tiver depois vai ser positivo, tá? Agora, a gente vai fazer o produto dos sinais, porque não era uma continha de vezes lá no início? A gente não sumiu com aquela continha de vezes?
Não era uma inequação produto, não era um produto de dois valores dentro do parênteses? Então, agora a gente vai fazer a regrinha de sinais. Ó, sinais iguais vai ficar mais na resposta, sinais diferentes vai ficar menos, sinais iguais vai ficar mais. Aí, reparem, a inequação queria que fosse maior ou igual a zero, que essa resposta fosse maior ou igual a zero. Então, eu vou olhar aqui na resposta final todos os lugares onde a minha resposta foi positiva, que no caso foi menor do que o 4 e maior do que o 8. Nossa, Pro, pode ter duas respostas assim separadas? Sim. E aí, como que a gente vai escrever isso na resposta? O x pertence aos reais, tal que o x seja menor ou igual ao menos 4, ou o x seja maior ou igual a 7. E aqui no menos 4 e aqui no 7, nós temos a bolinha fechada, porque o sinal é de maior ou igual, tá bom? Então, é assim que a gente faz o estudo de sinais quando nós temos uma inequação de uma multiplicação, certo? Bom, e quando é uma inequação quociente? O que significa isso? Significa que eu tenho uma fração. É uma inequação com fração. É uma inequação de divisão. Mesma coisa da multiplicação. A gente vai dividir em duas inequações separadas. Então, vai ficar menos 2x mais 12 é maior ou igual a zero. E a outra inequação é essa parte de baixo. X menos 3 é maior ou igual a zero. E, novamente, a gente vai fazer o estudo de sinais de cada uma delas separada. Então, repare, eu tinha uma divisão e eu separei em duas inequações, tá? Então, vamos lá. A primeira inequação, menos 2x mais 12 é maior ou igual a zero, passa o menos 12 para o lado de lá, passa o menos 2 dividindo, lembrando que esse menos 2 está negativo, então o meu sinal precisa virar de lado. Então, vai dar x é menor ou igual a mais 6, tá? O meu estudo de sinal vai ficar assim, ó, porque essa é uma função decrescente. Então, a minha reta, ela vai ficar decrescente, certo? Agora, os valores positivos são desse lado e os valores negativos são desse lado. Sempre que for função crescente, o positivo fica aqui e o negativo fica aqui. Igual quando a gente fez o estudo de sinais da função mesmo, tá? É igualzinho. E quando for uma função decrescente, o positivo fica antes e o negativo fica depois, certo? Bom, agora vamos estudar a segunda inequação, que era x menos 3 tem que ser maior do que zero, maior ou igual a zero. Passo o menos 3 para lá, x tem que ser maior do que 3. O estudo do sinal, nesse caso, ela é uma função crescente, então a reta fica assim, o mais fica desse lado, o menos fica desse lado, tá? Essa estrutura aqui, ó, de onde fica o mais e onde fica o menos, vocês precisam decorar, tá? Não é bem decorar, é entender onde ficam os valores de y positivos e onde ficam os valores de y negativos. Mas vai ser sempre assim. Função decrescente, o mais fica aqui, o menos fica aqui. Função crescente, o mais fica aqui, o menos fica aqui, tá? Para lembrar, função decrescente vai do maior para o menor. Função crescente vai do menor para o maior. Assim não tem, fica mais fácil de lembrar depois, certo? Bom, agora a tabela.
A primeira reta, nós vamos colocar os valores, as respostas, os sinais da primeira inequação. Na segunda reta serão os sinais da segunda inequação e na terceira reta serão os sinais da resposta final, tá? Bom, então os valores que nós encontramos foram 3 e 6, então eu coloco aqui o 3 e o 6. E aí a gente vai estudar esse sinal. Na primeira inequação, tudo que está antes do 6 é positivo, depois do 6 é negativo. Então, o 6 está aqui. Tudo que está antes é positivo, tudo que está depois é negativo. Tudo bem? Aí, na segunda inequação, tudo que está antes do 3 é negativo, tudo que está depois do 3 é positivo. Então, vamos lá. Tudo que está antes do 3 é negativo, tudo que está depois do 3 é positivo. Então, coloquei aqui. Aqui está o 3. Tudo que está antes do 3 é negativo, tudo que está depois do 3 é positivo. Certo? Bom, agora eu vou finalizar a minha resposta. Sinais diferentes menos, sinais iguais mais, sinais diferentes menos, certo? Bom, o exercício ele quer que seja maior ou igual a zero, ok? E quer que a minha resposta seja maior ou igual a zero. Isso significa que os lugares onde o meu resultado deu positivo foram aqui, ó, só entre o 3 e o 6, tá? Então, a resposta final vai ficar: o x pertence aos reais, tá o quê? O x esteja entre o 3 e o 6, ok? Então, é assim que a gente finaliza essa inequação quociente. Inequações de segundo grau. Então, agora a gente vai aprender como que a gente faz uma inequação quando ela tem aquele x ao quadrado. Lembra da equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara? Então, a gente vai ver como é que a gente resolve quando ela é uma inequação. Para a gente resolver essa inequação, a gente precisa recordar aquele estudo de sinais da função quadrática. Então, vamos lá recordar um pouquinho. Então, ó, aqui eu tenho os gráficos. Se o gráfico for com a concavidade para baixo, encontrando em dois lugares o eixo x, esse pedacinho vai ser positivo, os outros dois negativos. Em volta, negativo. Porque essa parte de baixo aqui, ó, a parte de baixo do y é negativa e a parte de cima é positiva. Então, todos os valores que estivessem aqui dentro da parábola, nessa pontinha, seriam valores de y positivos. E os valores que estivessem encontrando com esses x aqui, ó, montando essa parte da parábola, seriam y negativos. Se a parábola tivesse concavidade para cima, aí, olha, inverte. A parte negativa seria essa aqui do biquinho, encontrando em dois lugares. E a parte positiva seria das pontas, tá? Então, esse é o caso do gráfico
encontrar o eixo x em dois lugares. Lembra quando a gente faz o Bhaskara? A gente tem a opção de achar x1 e x2. Às vezes acontece de achar um número só que dá igual a conta do x1 e do x2. E às vezes acontece de não achar nenhum, porque o delta é negativo. Então, se a gente encontra dois resultados diferentes, ele pode ser ou com essa estrutura ou com essa estrutura. Aí vai depender da concavidade, se for para baixo ou se for para cima, tá? Se o gráfico, se a fórmula do Bhaskara der um valor só, significa que encontra em um lugar só com o eixo x. Então, eu posso ter a concavidade para baixo, fazendo com que os resultados sejam negativos nas duas áreas, ou eu posso ter a concavidade para cima, fazendo com que o valor seja positivo nas duas áreas, tá? Então, quando encontrar em um ponto só, pode, se for concavidade para cima, é positivo nos dois lugares. Se for concavidade para baixo, é negativo nos dois lugares, certo? E o último caso é aquele caso que o delta é negativo, o delta do Bhaskara é negativo. Se o delta for negativo, a parábola não vai encontrar o eixo x em lugar nenhum. Isso significa que vai ser, se ela for concavidade para baixo, vai ser tudo negativo, toda a região negativa. E se ela for concavidade para cima, vai ser toda a região positiva, tá? Porque ela vai ficar para cima do eixo x, ok? Então, isso aqui era o que vocês precisavam lembrar para a gente fazer o estudo dos sinais. Então, vamos lá começar a resolução de uma inequação de segundo grau. Bom, então eu tenho aqui uma inequação de segundo grau. Pro, como você sabe que ela é de segundo grau? Ela tem uma incógnita elevada ao quadrado, tá? Então, ela é de segundo grau. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente fazer a fórmula de Bhaskara, normal, como a gente já fazia antes. Acha o valor do A, do B e do C, encontra o valor do delta, normal, tá? Ó, delta igual a 36, encontra o valor do x, encontra x1, encontra x2, então calcula normal. Acabei de encontrar, usando o Bhaskara, que o x1 vale 4 e o x2 vale menos 2. Agora começa o nosso estudo, tá? Então, eu já sei que encontra em dois lugares. E sei também que a concavidade da parábola é para cima, porque o valor do A aqui é positivo. Então, agora começa o nosso estudo. Então, eu já sei. A resposta deu menos 2 e 4. Então, vamos lá montar o gráfico. Então, primeiro passo, a gente coloca a reta, que é o eixo x, e coloca os dois pontos que nós acabamos de encontrar, o menos 2 e o 4, tá? Bom, como eu já sei que a minha parábola ela é positiva, ela é concavidade para cima, por quê? Porque o x é positivo, então eu vou construir aqui uma parábola com a concavidade para cima. Ô, Pro, mas nesse estudo de sinais não precisa fazer o gráfico certinho, escolher lá os pontos. Não, não precisa. Aqui a gente chama só de esboço, tá? A gente está fazendo só o estudo dos sinais. Então, não tem a necessidade de fazer o gráfico perfeitinho. É só um esboço de como ele ficaria, tá? E agora a gente vai colocar os sinais, igual a gente viu ali atrás. Como ela tem concavidade para cima e encontra em dois lugares, nós vimos ali atrás que fica negativo no meio e positivo nas pontas. Bom,
Agora que nós já fizemos o estudo dos sinais no gráfico, agora a gente já sabe que como eu quero que seja negativo, ó, tem que ser menor ou igual a zero. O único lugar onde ela ficou negativa foi aqui, ó, entre o menos 2 e o 4. Então, eu acabei de encontrar a minha resposta. O x pertence aos reais tal que esse valor fique entre o menos 2 e o 4, tá bom? Então, para satisfazer esse resultado de ser menor ou igual a zero, só se estiver entre esses valores aqui, ó, entre o menos 2 e o 4, tá bom? Então, é assim que a gente vai resolver uma inequação quando ela for de segundo grau, certo? Próximo exemplo. Então, eu tenho outra inequação aqui, também de segundo grau, tá? Então, começo por Bhaskara. Então, acho o A, o B e o C. Vou resolvendo o Bhaskara até encontrar o valor. Reparem o que aconteceu. Eu achei o delta igual a menos 12. Ou seja, o delta deu um número negativo. E agora, Pro, o que acontece? Agora é o seguinte, como o delta deu negativo, a gente já sabe que a nossa parábola ela não vai encontrar com o eixo x. Então, o que a gente precisa pensar só? A gente só precisa avaliar se ela vai ter concavidade para cima ou se ela ia ter concavidade para baixo. Como o x ao quadrado é positivo, então a nossa parábola ela tem concavidade para cima. E aí o que acontece? De acordo com o nosso estudo de sinais que a gente acabou de recordar, quando ela tem essa estrutura aqui de concavidade para cima, sem encontrar o eixo x, todos os valores aqui serão positivos. E reparem, a inequação quer um resultado negativo, um resultado menor do que zero. Isso significa que essa inequação não tem resultado para a gente ainda. Por quê? O exercício, a inequação precisa que o resultado seja um número negativo. Mas quando eu fiz o estudo de sinais da função, eu descobri que eu só vou ter valores positivos nesse resultado. Isso significa que nenhum valor vai fazer com que essa conta aqui fique menor do que zero. Então, nós não teremos solução, tá? Então, deu delta negativo? Não se preocupe. A única coisa é que o seu gráfico ele não vai encostar no eixo x. Ou ele vai ficar todo para cima, ou ele ficaria todo para baixo. Aí vai depender se é uma função com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo, tá bom? Mais um exemplo. Qual é o número de soluções inteiras da inequação x ao quadrado menos 6x menor do que 7? Bom, então a gente precisa começar resolvendo o Bhaskara. Eu resolvi aqui o Bhaskara, coloquei aqui a resolução direto. Então, o x1 vai ser 7, o x2 vai ser menos 1. Então, eu não resolvi a fórmula de Bhaskara inteira, porque o importante para a gente aqui é esse estudo do sinal. Então, faço o meu eixo x, coloco os valores que eu encontrei, menos 1 e o 7. Sei que ela vai encontrar em dois lugares. E sei também que ela é uma parábola com concavidade para cima, porque o x ao quadrado é positivo. Então,
a concavidade da parábola vai ficar para cima. Então, eu já sei que ela tem essa estrutura aqui. Com essa estrutura, eu também sei que aqui no biquinho vai ser negativo os valores de y, numa ponta, nessa ponta e na outra ponta vão ser positivos. Bom, agora eu quero que seja menor. Se eu passar esse 7 para o lado de cá, vai ficar que tudo isso tem que ser menor do que zero, certo? Então, eu já sei que eu preciso, o que me vale são os valores menores do que zero. Então, vai ficar aqui, ó. Os valores negativos que eu tenho são os valores que vão do menos 1 até o 7. Sendo que o menos 1 e o 7 não entram, porque o sinal é de menor e não de menor ou igual. Tá bom? Então, a resposta final vai ser x pertence aos reais, tal que o x esteja entre o menos 1 e o 7. Certo? Então, para esses valores, as respostas serão negativas. Aí a pergunta do exercício era: qual é o número de soluções inteiras? Então, eu sei que as minhas respostas possíveis estão entre o menos 1 e o 7. Então, seriam 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Porque o menos 1 não faz parte e o 7 também não faz parte. Então, quantas respostas diferentes eu obtive? Eu obtive 7 soluções diferentes. Então, as respostas, as soluções possíveis, quando se trata de número inteiro, são 7 opções diferentes. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá bom? Bom, então agora chegou a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem, façam com bastante cuidado que esses exercícios eles são um pouquinho confusos quando vocês não prestam bastante atenção, tá bom? Beijos e até a próxima aula!